A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Antes, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando nesse segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD com o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A lição de hoje é a lição 1, que tem o tema E deu dons aos homens. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. O textuário nos diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. A verdade prática nos diz assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 12, do versículo 3 ao 8, e 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 7. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá! Nesse segundo trimestre estaremos estudando sobre os dons espirituais, os dons ministeriais e serviço. Essas dádivas são concedidas pelo Espírito Santo com o propósito de edificar a igreja do Senhor. No texto áudio, vamos explicar aqui o versículo do Efésios capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ao apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Efésios, ele fala pelo que diz. Quem é que diz? Ele está se referindo ao Antigo Testamento, ao Salmo 68, versículo 18, que está se referindo ali que celebra a marcha triunfante de Deus no Monte Sinai, no deserto, ao Monte Sião, em Jerusalém, e sua entronização. Aí ele diz, subindo ao alto. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é que Jesus ascendendo ao céu, aquilo que ocorreu em Atos capítulo 1, versículo 11. Então ele faz referência do Salmo 68, versículo 18 e de Atos capítulo 1, versículo 11. Tá? Levou cativo o cativeiro. Cativo são pessoas presas e cativeiro é o local da prisão. Até aí tudo bem. Ele levou para o céu com ele, com a sua ascensão ao céu, ele levou com ele um grupo de pessoas ressuscitadas com ele e levou as pessoas que estavam no cativeiro da morte, redimidas com ele, longe do poder de Satanás, para o reino de seu Pai, e nos redimiu e nos libertou. Então, pelo que diz, pelo que a palavra de Deus diz lá em Salmo, levou cativo o cativeiro, com a sua morte, com a sua ascensão, ele nos libertou, que estávamos presos, cativos do poder de Satanás, do poder da morte, do pecado. Ele nos libertou, nos tirou desse cativeiro, enfraqueceu o poder de Satanás sobre nossas vidas. Então ele nos libertou e com isso ele nos presenteou com algo. O que? Ele deu dons aos homens. João capítulo 16, versículo 7 é quando ele diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu o enviarei. Então ele está falando que esses dons é a vinda do Espírito Santo que capacita a igreja com dons e para a realização da obra do Senhor. Então, Jesus Cristo levou cativo, ele subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O Senhor Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele nos libertou, nos tirou da prisão, enfraquecendo a obra de Satanás
sobre nossas vidas. E isso é uma dádiva de Deus, porque ele teria que ir para que o Consolador viesse, para que pudesse encher a sua igreja com dons, com dádivas, para que pudesse fazer a realização da obra do Senhor. Tópico primeiro, os dons na Bíblia. O subtópico vamos falar agora do Antigo Testamento. A etimologia da palavra, vamos falar que o dom, a palavra dom, tem o mesmo significado de dádiva e de presente, que sendo originada pela raiz Natan, significa dar. Um dom não é um mérito conquistado com esforço humano, mas é um presente dado por Deus. São manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo que operam através do crente para o seu bem comum. Os dons espirituais no Antigo Testamento não se mantiveram meio restritos, não eram como atualmente. Eles estavam restritos aos sacerdotes que precisavam ser da tribo de Levi, seriam levitas, aos profetas que ouviam a voz de Deus e comunicavam ao povo, e aos reis que eram ungidos para assumir o trono em Israel. Então nós vemos aqui essas três classes de pessoas que recebiam esse dom e que eram usados da parte de Deus não só para manifestações, como também para falar com o povo. Vemos quando Saul foi ungido rei, você vê que o Espírito Santo se apoderou da vida dele, assim como Davi também. E o fato é que o Espírito Santo, ele não era fixo, vamos colocar assim, ele não estava dentro, não era morada, ele vinha, fazia o que lhe aprazia e saía. Então, tanto que o Espírito Santo, você vê Davi falando nos Salmos que não se aparte de mim o teu espírito. Ele tinha temor que isso ocorresse devido ao seu pecado, que não ter a presença de Deus mais em sua vida, porque não era algo presente, fixo na vida dele. O Espírito Santo vinha, atuava e saía. Era dessa forma. Então, nós vemos também, além dessas três classes de pessoas, também acontecia esporadicamente com outras pessoas, que era uma necessidade. Você vê isso com Gideão, você vê isso com algumas mulheres, você vê isso, alguns casos na Bíblia, no Antigo Testamento ainda, que esporadicamente Deus usaria essas pessoas para executar algum trabalho de forma especial também, não só relacionado a manifestações espirituais, mas também nós podemos ler isso no tabernáculo, quando toda aquela ornamentação, toda aquela arte que foi feita em ouro, em madeira, que foi um dom, foi o Espírito Santo que atuou na vida daqueles homens ali. Essas habilidades naturais do homem foram dadas por Deus com um propósito específico. Então, no Antigo Testamento era mais restrito à atuação. Já no Novo Testamento, a coisa vai mudando, porque como Jesus subiu, o Consolador ficou e ele deu os dons aos homens, a todos aqueles que o aceitam em espírito e em verdade o adoram. No Novo Testamento, com a graça concedida pelo Senhor Jesus Cristo, as restrições foram abolidas, tornando-os acessíveis a todos os que recebem o Espírito Santo. Em vários textos, a palavra dom aparece ligada ao verbo grego didome, tendo também o significado de dar, só que com um sentido mais ativo. Os dons têm a função de promover o relacionamento entre pessoas e também edificação pessoal, não sendo mais apenas um objeto para o cumprimento de uma ordem divina ou execução de um ritual ou serviço religioso. Então, no Novo Testamento, os dons têm a função de promover relacionamentos. Não é para se aparecer e não é para levantar o ego de ninguém, mas o dom é para a obra do Senhor, para a edificação da igreja. Os dons também é uma dádiva dada à igreja, com certeza, a fim de sermos mais didático aqui, o autor colocou que no estudo a respeito desses dons, ele está falando vai falar de três categorias aqui. E o professor, ele tem que ser um pouco, eu costumo dizer que é pisar no freio, para nós não avançarmos nas lições, irmos com calma para poder ensinar corretamente. Então ele vai falar dos dons de serviço,
dons espirituais e dons ministeriais. Essa dádiva acompanha a classificação dos dons conforme se encontra na Epístola Paulina aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios. Essa classificação é uma questão só didática, né? Não é uma ordem assim que é específica, é só uma questão didática mesmo. Respectivamente, então está começando Romanos, 1 Coríntios e Efésios, onde está escrito esses dons. Porém, essa classificação é apenas um recurso didático, como eu já disse, pois quando o apóstolo expõe assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, antes preocupa-se em exortar os irmãos, buscá-lo e a usá-lo para encorajar, confortar, edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Essa ordem é uma questão da necessidade daquele povo naquele momento. As cartas estavam direcionadas a uma igreja. Então ele falava diretamente para aquela igreja, a necessidade daquela igreja. Somente isso. O apóstolo Paulo apenas mencionou os dons em ordem aleatória, demonstrando ter simplesmente a preocupação de ensinar a igreja sobre a importância, a necessidade dela estar devidamente preparada para cumprir a obra missionária deixada por Jesus Cristo e conduzir o homem ao reino de Deus. Essa é a importância dos dons. A igreja buscar os melhores dons para evangelizar, ganhar almas, para edificar o corpo, para que haja uma união entre nós, para que esteja edificada até a volta de Cristo. Então, nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Os dons de serviços espirituais ministeriais. Podemos ver em Romanos capítulo 12, do versículo 3 a 8, que os dons não são para o uso particular, como alguns pensam, mas sim para benefício coletivo. Muitas vezes as pessoas querem um dom, buscam um dom, mas esse dom não é para se exaltar, ser melhor que ninguém. É para fazer parte, já que todos fazem parte de um corpo, somos membros desse corpo, eles têm que estar bem ajustados, todos trabalhando junto, para que possa a igreja crescer na terra. Então, é para o uso, o benefício coletivo, pois não é nosso, não pertence a nós, tá? É um presente, mas que não é nosso. Então, nós temos que entender isso, que daremos conta de tudo. Isso nos ensina que o que aprendemos e recebemos por parte do Senhor vai além da edificação ou benefício pessoal. E essa é uma boa resposta para aqueles que se afastam do caminho e dizem que não precisam fazer parte da igreja para servir a Deus, pois tanto espiritual quanto fisicamente, ninguém tem capacidade de fazer tudo sozinho, precisamos um dos outros. E aqui nos traz à memória a questão do movimento que tem crescido muito no Brasil, que é os desengrejados, né? Desigrejados, que é o movimento evangélico que tem crescido muito no Brasil, mas é o fato que os desigrejados dão um passo além, pois grande parte dos simpatizantes defende que não é necessário nenhum vínculo relacional ou ajustamento em um grupo para cristão. A verdade é que eles pensam assim: a igreja sou eu. Mas a verdade, irmãos, que eu sou igreja, você é igreja, mas nós somos, primeiramente, nós somos parte da igreja, nós não somos a igreja inteira, nós somos membro de um corpo. Vamos fazer de conta que eu seja a mão. Então eu sou a mão, eu não sou o corpo inteiro. Então os desigrejados, eles acham que não precisam estar ligados a esse corpo, porque eles são igreja. Eles não são o corpo todo, tá? A cabeça é Cristo e nós somos membros desse corpo. Então nós precisamos um dos outros. Então os cristãos fora da igreja defendem um modelo de cristianismo solo. Muitos desses estão apenas decepcionados, o que é uma verdade. E se formos assim analisar, quem de nós nunca nos decepcionamos dentro do templo? Nos ficamos chateados com alguém ou com algum líder? Todos nós, mas isso é falta de maturidade cristã. E isso é falta de maturidade cristã. Porque se fosse assim, nem eu nem você estaríamos na igreja, mas nosso alvo é Cristo. Todos os seres humanos são falhos, perfeitos,
somente Ele. E é olhando para esse alvo, olhando para a cruz, olhando para o seu sacrifício, é que nós nos permanecemos firmes na rocha que é Cristo. Então nós não podemos querer a cabeça e não querer o corpo. Devemos desejar. Precisamos um dos outros, sim, para o aprimoramento do nosso caráter espiritual também. Além do mais, por mais capacitado ou status ministerial que alguém alcance, ninguém é tão habilidoso ou espiritual que possa se considerar melhor ou independente do seu próximo. Jesus foi quem nos deu o maior exemplo disso. Observe os dons listado por Paulo em Romano. Ministério quer dizer ofício, diaconal é serviço, ministério é prestar serviço, irmão. Estamos a serviço aqui na terra, estamos a serviço um dos outros. Então, ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir, exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol um do outro. Então, esses dons, precisamos um do outro. Como você vai exercer um dom, esse tipo de dom principalmente, né, todos nós, se não tem outra pessoa? Então, o desigrejado, eles estão totalmente errados. Não tem como seguir carreira solo, né? Não tem como seguir carreira solo. Nós precisamos estar em comunhão, ajustado com o corpo e amadurecermos, porque acusar o pecado de um e não enxergarmos o nosso. É aquilo que eu sempre costumo dizer: para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Para você pode ser que aquele irmão que você se ofendeu cometeu um pecado maior que o seu, mas para Deus estamos todos na mesma situação. Se não fosse a misericórdia dele, o que seríamos de nós? Se não fosse o sacrifício de Cristo, o que seria da humanidade? Então, o fato é que não há como achar que os dons e que podemos viver fora do corpo. Seremos como uma folha, um galho que se seca depois que quebra da árvore. E somos enxertados nessa videira, irmãos, e temos que valorizar isso. Os dons listados em 1 Coríntios capítulo 12 são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, aqui 1 Coríntios capítulo 12 já se inicia com o apóstolo Paulo afirmando categoricamente que não devemos ser ignorantes e ter essa preocupação. Essa ignorância não é de estupidez, mas de falta de conhecimento acerca dos dons espirituais. Falando da igreja de Corinto, sabemos que era uma igreja muito problemática. Era uma igreja que estava numa situação, em um lugar cultural com muita mesclagem de etnia de pessoas e com uma influência de promiscuidade e da deusa da Diana ali também, e que estava pessoas que se convertiam, que saíam do paganismo e entravam na casa do Senhor e estavam trazendo alguns costumes com eles, e então estava vindo um misticismo dentro da casa do Senhor, e ele vem colocando em ordem. São cartas doutrinárias verdadeiramente. Embora também sejam de grande importância para a coletividade, tem muito maior valor na edificação pessoal daqueles que os possuem. Nessa ocasião, Paulo demonstra uma grande preocupação com a conduta dos crentes que não haviam aprendido a se controlar na ministração dos seus dons. E isso não é, quando lemos Coríntios, é a igreja atual, não é diferente hoje, onde há pessoas, existem esses problemas emocionais, pessoas com problemas emocionais, espirituais, e que não sabem se controlar e não sabem se portar no momento até da pregação da palavra. Então ele vem colocando isso em ordem, que Deus é um Deus de ordem, principalmente, é organizado. Então, devido às suas experiências passadas em tempos idólatras, muitos cometiam exageros se dizendo estar cheio do Espírito Santo. É diferente hoje? Não é. Então,
era uma igreja muito problemática. Eles traziam as suas práticas, as suas experiências nos tempos pagãos para dentro da casa do Senhor, e estava havendo muita bagunça e ninguém estava se entendendo ali. Por essa razão, o apóstolo persistia em ensinar sobre a importância em se manter a ordem no culto. Quem ignora a ética litúrgica está menosprezando os mandamentos do Senhor, ensinados na sua palavra. Não é diferente hoje. Vemos pessoas, infelizmente, e temos que... Eu sei que muitas das vezes o professor fica numa saia justa na classe, porque sempre tem essa pessoa na sua classe que, não, Deus me use, quando mandar falar, eu falo mesmo, tiver que pular, vou pular mesmo, e não quer aprender, infelizmente. Mas nós temos que ser firmes no ensino. A editora CPAD vem batendo nessa tecla relacionada aos dons, porque realmente está havendo um descontrole muito grande e precisamos buscar, ensinar e fazer a nossa parte. A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Senhor, concedê-los à igreja segundo a Bíblia do Estudo Pentecostal são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão; em segundo, promover o crescimento da igreja local; terceiro, desenvolver a vida espiritual do discípulo de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la em zelo e amor. E é tão importante, porque profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, eles estão para servir a igreja, também para servir. Não é somente ficar ali no altar, mas eles estão ali para servir a igreja, principalmente, não para ser servido. Quem deve estar no centro de tudo é Jesus. Jesus tem que estar no meio. A pregação tem que ser cristocêntrica e não com ego lá em cima, e não com palavras de vitória o tempo todo, receba, mas pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo, mantermos fiéis na questão do repartir o pão, ajudar um ao outro, dar a mão. Jesus deu o exemplo, ele veio para servir, ele deixou a sua glória, para estar aqui servindo. Ele deu o exemplo, em tudo ele deu exemplo. Então precisamos também voltar a esse ensino genuíno de Jesus Cristo. Todos, independente de qual seja o tipo de dom, devemos estar aqui bem ajustados nesse corpo, servindo um ao outro. Tópico 3, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes? São importantes. Os dons são de extrema importância para a igreja, pois também contribuem para que os irmãos se mantenham em comunhão, sabendo que são dependentes um do outro. Nós somos dependentes sim um do outro. De modo geral, considerando as raríssimas exceções, ninguém tem ou excede todos eles. Grande verdade que ninguém tem todos os dons. Existem pessoas que batem no peito e dizem: eu tenho todos os dons. Na verdade que não. Nós não temos todos os dons. A verdade, um pode ter 2 dons, o outro pode ter mais um dom, mas junta esse daí que tem 2 com o outro que tem 1, junta eles, a potência que não é, se estiverem unidos. A verdade é que um depende do outro, porque nós não temos todos os dons. Existem pessoas que batem no peito e dizem que tem todos os dons. Aliás, essa igreja dizia que tinha todos os dons, mas era uma confusão, era um desamor total. Então, precisava colocar em ordem isso. Os dons não cessaram. Alguns pensam que os dons foram só na época ali em Atos. Não, os dons continuam até os dias de hoje. O Espírito Santo Consolador veio justamente para isso. Dar essa capacitação, essa manifestação para a igreja poder pregar o evangelho, dando-lhe ousadia. É uma capacitação. De modo geral, considerando as raríssimas exceções, ninguém tem todos os dons. Os dons não cessaram, continuam disponíveis a todo. A Bíblia é bem clara ao afirmar que o seu cessamento, ou seja, ele só vai parar, será apenas quando se der o arrebatamento da igreja, pois então ele não mais serão necessários. Esse dia, quando estaremos na presença de Cristo, quer dizer, quando eu estiver na presença de Cristo, o que
Que necessidade haverá esse dom? Se eu estou na glória, não haverá mais nenhuma necessidade. Então, somente ali que não precisaremos de profecia, não precisaremos de línguas, nada disso, porque nós estaremos diante dele. Então, não haverá mais necessidade de saber o que irá acontecer, porque o tempo já não existirá. Nada de passado ou futuro, mas apenas o eterno presente. Então, quando formos arrebatados, nada disso irá importar. O que ficará, o que será necessário verdadeiramente é o amor. É verdade. Diversidade de dons. Ainda em 1 Coríntios capítulo 12, né? Capítulo 12, lista especificamente 9 dons. Sabemos que tem muito mais que isso, mas é aquilo que a gente fala. Paulo está falando para o problema específico daquela igreja. Quando você vai no médico, você tem que dizer quais são os seus sintomas para que o médico lhe dê o remédio exatamente para aquele sintoma. Então, o sintoma daquela igreja era tal, era aquilo ali, então está falando especificamente para aquela igreja, naquela cultura, naquele local, ok? Então, especificamente são 9 dons. Imagina-se que Paulo tenha simplificado, simplesmente destacado os que eram mais importantes para a necessidade daquela igreja, ou estivessem sendo alvo de maiores problemas. Então, por isso que ele listou os 9 dons para a igreja de Corinto naquela ocasião, pois existe uma extensa variedade relacionada a cada um deles. O mais importante para nós não são os dons em si, mas a razão de os termos recebidos, porque o Espírito Santo nos concede somente aquilo que ele quer, de acordo com a necessidade para a realização dos seus propósitos. Existem pessoas que às vezes ficam tristes, eu queria tal dom, mas o Senhor, ele vai te dar, né? O Espírito Santo, ele vai te capacitar com aquilo realmente que é necessário. Você pensa que talvez aquele dom que você vê um irmão, uma irmã sendo usado, vai ser o máximo para você, né? Isso aí é um sentimento humano, mas espiritualmente Deus sabe qual vai ser o melhor para o uso, porque não é para você, é para o uso comum. Então ele sabe em que ele pode te usar. Então, por isso que nós temos que aprender a buscar os melhores dons. Não é o melhores em aparecer, melhores para ser útil na obra do Senhor. Autossuficiência e humildade. Ter dons, assim como receber bênção, não é uma garantia de santidade. As pessoas pensam porque são muito usadas e as outras que estão olhando que aquela pessoa é tão santa. Não tem nada a ver com isso. Deus usa. E ponto. E muito menos uma prova de superioridade. As pessoas, isso é muito importante, irmãos. Porque a pessoa é usada não quer dizer que ela é uma pessoa perfeita. Pense uma pessoa perfeita, ela é falha. Pense uma pessoa que você ama, fala, nossa, essa pessoa é uma santa. Ela ainda assim, ela continua sendo falha, tá? Precisamos ter a consciência de que quanto mais recebemos de Deus, mais teremos que prestar contas a Ele. É necessário, nós somos mordomos, irmão. Nós já aprendemos sobre mordomia cristã, nós somos mordomos. É necessário aprendermos também a respeitar nossos irmãos que não receberam a mesma capacidade que nós, não julgando porque não sabem fazer isso ou aquilo. Lembrando que também temos limitações e que o fato de alguém não ser bem sucedido em algo não significa que ele ore menos ou não esteja em comunhão com Deus. Por quê? Uns foram chamados para a palavra, outros para o serviço no templo, outros para o louvor, outros para a oração e etc. Assim como o nosso corpo existe, nós somos muito pelo que nós vemos, certo? Então o que você vê? Você vê olhos, nariz, boca, ouvido, você vê essa parte externa, mas e o interno? Se faltar um órgão aqui, nós podemos até viver sem um rim, mas não vai ser a mesma coisa. Sempre estará tendo que tomar medicações, ter uma dieta diferente. Então todos os órgãos dentro desse corpo são importantes, ainda que ache que não. Eu sempre conto aquele conto sobre a prisão de ventre, né? Que acha que o intestino não é importante. Se você não beber água,
Se você não colocar esses órgãos para funcionar, vai ter um problema. Então todos os órgãos são importantes. Na casa do Senhor, no corpo místico de Deus, que Ele é o cabeça, todos são importantes, ainda que não o vejamos. Ainda que seja aquela pessoa que fique lá dando uma olhada nas crianças no banheiro, para ver se estão fazendo bagunça, se estão jogando papel higiênico no chão, molhando tudo. Aquela irmã que está ali limpando, que está na cantina, né? A pessoa que fica na portaria. Todos que fazem a limpeza da igreja, todos são importantes na obra do Senhor, nesse corpo de Cristo. Muitas vezes a pessoa pode não saber, ela tem uma timidez, não é ser covarde. Covarde é uma coisa, tímido é outra, né? O temperamento de cada um. Mas o fato é que essa pessoa, ela pode não saber se expressar em palavras, mas ela tem atos de amor, atos de humildade muito grande para com o outro, em serviço, na obra social. Então todos somos importantes no corpo de Cristo, né? E isso não deve ser motivo de dizer que um é mais espiritual que o outro. No entanto, todos nós executamos essas mesmas atividades, porém com intensidade maior ou menor. Isso é o fato. Segundo a habilidade que nos é concedida pelo Espírito Santo. A compreensão mútua é uma demonstração de amor e respeito tanto pelo próximo quanto para com Deus. Como vimos, não existe dom melhor do que o outro. A verdade é que todos os dons são úteis para a edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Então também os dons não são para a elevação do ego de ninguém, sabendo que um dia prestaremos conta ao Senhor. Tenha uma ótima semana, que Deus te use poderosamente no dom que Ele lhe deu, que Ele lhe concedeu. Que essa semana seja uma semana rica, abundante em sua vida. E se o Senhor não voltar, e querendo Deus, estaremos de volta aqui no Resumo EBD.